doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irás se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, Bom dia, igreja, a paz do Senhor, seja bem-vindo aqui neste lugar, se coloque de pé, vamos começar o dia adorando e exaltando ao nosso Deus, adorando e exaltando aquele que é o único digno de adoração e se faz presente em nosso meio, Ele é real em nossas vidas. Feche os seus olhos agora neste momento. Comece a buscar a presença do Senhor aqui nessa manhã. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto Ele é adorado. Abra sua boca, com o seu coração, com a sua alma, com todo o seu corpo, com toda a sua vida. Declare a adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é soberano acima de todas as coisas. Ah, Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã para te adorar, Jesus. É tão bom acordar e saber que nós temos a Ti. É tão bom saber que nós temos um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que é forte na batalha, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que nos ama, o Deus que é soberano acima de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio, passeie com a sua presença em nosso meio, Senhor. Nós desejamos a Ti, Senhor, nós te adoramos e te exaltamos, Jesus. Não há outro além de Ti, Jesus. Não há outro Deus, não há outro Senhor, e nós declaramos a Ti a nossa adoração, a nossa exaltação. Receba a adoração da sua igreja, Senhor. Receba, Jesus. Receba, Senhor. Tu és adorado, Jesus. Santo Tu és, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo
Você pode exaltar ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preciosas promessas sobre minha vida. Comece a agradecer ao Senhor. Você tem promessas na sua vida. Deus tem falado com você, a palavra dele garante tantas promessas. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos promete a sua bênção, a sua presença. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, por suas preciosas promessas, Pai, e todas elas têm se cumprindo ao longo da história e também nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, porque a maior promessa já aconteceu. O Senhor enviou o seu Filho, que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e segundo as Escrituras, há de voltar para nos buscar. Eis uma promessa que ainda há de se cumprir, e nós, Senhor, aguardamos esta promessa, Senhor, com fé e esperança, porque um dia o Senhor voltará, estaremos face a face com o Senhor. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor venha mesmo, Senhor, revelar essas promessas por meio da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha com revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Podemos declarar mais uma vez? Aclame ao Senhor as vozes. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. exalte ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Grandes são as promessas do Senhor sobre esta amada igreja IPI de Sertanópolis, completando 92 anos de organização neste mês de setembro. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque estamos aqui para celebrar o nome do Senhor e agradecer por estes tempos que nós temos vivido na presença dEle aqui. Você faz parte disso, amém? Que a graça do Senhor repouse e transborde sobre a sua vida. Eu gostaria que você dissesse para quem está ao seu lado: você faz parte disso. Cumprimente alguém aí, declare a paz de Jesus. Se você quiser sair do seu lugar, abraçar alguém, essa é a oportunidade. Somos família da fé, irmãos em Cristo Jesus, unidos pelo amor dEle, pela aliança do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Conforme você já cumprimentou alguém, pode tomar o seu assento, fique à vontade. Bom estarmos aqui para celebrar o nome do Senhor. E eu quero estender a nossa gratidão, não só você que está aqui presencialmente, mas também a quem está pela internet. Nós estamos hoje transmitindo o culto da manhã pela internet. Este culto está sendo transmitido. Se você quiser, ainda dá tempo de repente pegar o link aí, compartilhar com alguém, não é? Vai ser bênção demais. Você que nos acompanha pela internet, que a graça de Jesus te alcance aí, em nome de Jesus. E aqueles que nos visitam também pela primeira vez, Deus te abençoe. Como é lindo e maravilhoso poder receber a sua presença aqui, a sua companhia. Que Deus fale ao seu coração. E nós te pedimos que você que está aqui pela primeira vez, por favor, não saia daqui de mãos vazias. Nós queremos te dar um presente, uma lembrança, tá bom? E em esperança de te ver mais vezes. Por isso, ao final do culto, se dirige aos nossos irmãos que estão ali no hall de entrada, bem uniformizados, caracterizados, ou no balcão de formação ali, eles vão te dar uma lembrança. Pode falar: eu estou aqui pela primeira vez, tá bom? E a igreja com certeza espera você mais vezes, amém, igreja? Glória a Deus, meus irmãos. Queridos, nós estamos em festa, amém? Festa! Este domingo começamos a celebração
dos 92 anos. Então, se prepare. Lembrando que não só pela manhã, mas à noite também teremos festa e estaremos aqui recebendo o reverendo Sérgio Gini com a ministração da palavra. Será um tempo muito especial, mas também amanhã, não é? Segunda-feira às 20 horas, também terça-feira às 20 horas estaremos celebrando. Estaremos aqui cultuando ao Senhor com grande festa. Então você, convidado, convocado a estarmos juntos, tá bom? Nesses 3 dias. Mas eu quero também, meus queridos irmãos, reforçar algo que vai acontecer neste mês, que é o Celebra Kids. Quero chamar a sua atenção, você pai e mãe, que tem a sua criança, seu filho, sua filha, para o Celebra Kids, que vai acontecer no domingo, dia 21 de setembro, tá certo? Às 19 horas. Você sabe que o Celebra acontece ali no salão, uma grande festa de celebração das crianças, organizado pela Rede Kids, começando às 19 horas. E por conta disso, no culto da manhã, eles não têm atividades, é isso, né, pastor? É isso, né? Porque os esforços são empreendidos aí para o Celebra à Noite, tá bom? Então se organize aí, prepare o coraçãozinho do seu filho, da sua filha, vai ser bênção demais. Dia 21 de setembro, o Celebra Kids com o tema É Melhor Obedecer, hein? Vai valer a pena, viu, pai e mãe? Trazê-los aí, tá bom? E também lembrar, avisá-los, começar a anunciar, queridos, que o Bazar Missionário está organizando aí para o dia 4 de outubro, o Bazar de Brinquedos. E nós teremos aí uma grande novidade com brinquedos novos, embaladinhos, viu, queridos? Bem novinhos, brinquedos novos, tá? Mas também vamos ter brinquedos usados. Então, você tem a oportunidade também de contribuir. Quem sabe você tem aí, seu filho, sua filha, tem guardado aí um brinquedo aí, daqui está em bom estado, é possível reutilizar, compartilhar, quem sabe você pode doar, então você pode fazer isso, tá bom? Os preços serão acessíveis, tá? Mas teremos aí brinquedos novos e também brinquedos usados. Vai acontecer dia 4 de outubro, às 7h30 da manhã até às 13 horas. Normalmente o bazar é das 15h30, este bazar de brinquedos vai acontecer até a 1h da tarde, tá bom? É isso aí, meus queridos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor. E eu quero lembrar que nós estamos no primeiro domingo do mês e nós vamos celebrar a mesa do Cordeiro, depois da mensagem. Então prepare o seu coração, estaremos ceando ao Senhor. Hoje é dia de festa também, não só pelos 92 anos da igreja, mas, em primeiro lugar, pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, pela aliança do Pai conosco, por sermos templo do Espírito Santo, porque somos ovelhas do rebanho dele. Amém? Você faz parte desse rebanho? Glória a Deus. Nós vamos continuar celebrando o Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. E nesse momento, através dos dízimos e ofertas também, se você veio preparado, sentindo o seu coração, faça isso com alegria, através das urnas aqui com os envelopes, ou através do seu aplicativo aí com o QR Code na tela, ou nos envelopes também, há o QR Code aí para você acessar. Fique à vontade. Oremos ao Senhor. Pai, com muita gratidão, Senhor, nós celebramos o Teu nome e tributamos ao Senhor toda a glória e toda a honra e todo o louvor, porque o Senhor é o Deus da igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o Espírito Santo é o poder da igreja, Senhor. Nós Te louvamos porque estamos em pé, estamos caminhando, estamos em jornada, somente pelas Suas preciosas promessas, pela Sua palavra e por tudo que o Senhor tem provido, Senhor, na vida do Teu povo, na igreja do Senhor, nesta cidade. E pedimos, Pai, continue, Senhor, transbordando essa provisão, porque de Ti precisamos, de Ti, Senhor, precisamos. Dá-nos mais de Ti nessa manhã, Senhor, dá-nos mais da Tua presença nessa manhã, é o anseio do nosso coração, em o nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar ao Senhor. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Agora você com suas palmas. Te adoramos, Senhor. Adoramos a tua presença, adoramos quem tu és. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar com a sua voz. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui para te adorar, Senhor, render a ti louvores e toda honra. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pega sua voz e cante só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar nós aqui. Aleluia, aplauda Ele. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. A ti toda a honra e todo o louvor. Amamos a Ti, Senhor, a Tua presença, ó Pai. Amamos as Tuas promessas, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Se estamos aqui, ó Pai, firmes em 92 anos de igreja, é porque o Senhor estava conosco presente, ó Pai. É porque aqui havia uma igreja que Te amava e que ainda Te ama, Senhor Jesus. Estamos aqui neste lugar unicamente para Te adorar, ó Deus. Estamos aqui unicamente para dar toda a honra a Ti, ó Pai. Declaramos a Ti, ó Pai, e colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que somos, ó Pai, aos Teus pés, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o centro de todas as coisas, ó Pai. Reconhecemos quem Tu és em nossas vidas, ó Pai, e Te colocamos à frente de tudo, ó Deus, pois amamos a Ti de todo o nosso coração, ó Pai. A terra passará, o Teu amor não muda.
perto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. A esperança das o órfão achou lá, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de
aleluia. Te adoramos, Senhor. Declare isso, queridos. Declare essa verdade. Expresse seu amor a Jesus. Responda este amor. Sim, Pai, de todo o coração te exaltamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Senhor nosso Deus, exaltado seja para sempre o teu nome, pois quanto mais o Senhor nos dá a conhecer a ti, mais o amamos, mais o desejamos. Essa é a certeza do nosso coração, que sairemos aqui nessa manhã, mais ainda sedentos por tua presença, mais famintos por tua palavra, mais desejosos em amar a ti, Senhor, pois cremos na revelação da tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua presença real neste lugar. Te exaltamos e glorificamos a ti, em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos, amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glórias a Deus. O Senhor continue abençoando nossos irmãos, Sérgio de Louvor, essa equipe abençoada. Glória a Deus, nossos irmãos servindo ao Senhor. Queridos, como não louvar a Deus pela história dessa amada igreja, nessa cidade tão abençoada, 92 anos, temos motivos para louvar a Deus, amém, queridos? Um dos motivos que eu tenho de louvar a Deus, sinceramente, irmãos, é de fazer parte aqui dessa história dessa igreja, de testemunhar do favor de Deus, de fazer parte da família na fé e por adorar o Senhor juntamente com os irmãos. É uma alegria fazer parte dessa história. Você também sente essa alegria? Amém? É uma alegria, queridos, uma alegria fazer parte de uma igreja que está celebrando 92 anos. Isso é sinal do favor de Deus, em que a igreja, ela superou várias fases, várias estações, né? E uma das coisas que nos faz entender é que muitas pessoas em que Deus levantou para dar os primeiros passos aqui na história da igreja, elas não silenciaram quanto a mensagem do Evangelho, elas pregaram o Evangelho, elas prepararam líderes, discípulos, ou seja, elas partiram, mas a mensagem do Senhor continuou reinando, frutificou na cidade. Isso também é um resultado hoje de você estarmos aqui, porque pessoas que Deus começou uma obra nessa cidade, elas passaram o bastão do Evangelho, elas se conectaram ao propósito de ser igreja à próxima geração. E eu creio que agora é nossa vez, amém, meus irmãos? É a nossa vez de também prepararmos e conectarmos a próxima geração. E isso significa oração, orar pela igreja, significa preparar líderes, significa o evangelizar e semear no reino de Deus. Eu quero louvar a Deus aqui, meus irmãos, de ver essa igreja que tem sustentado em oração, com engajamento, servindo, a sua fidelidade, a sua generosidade. Isso também tudo coopera e contribui para o propósito de Deus ao longo desses anos aqui na história da amada igreja em Peide Sertanópolis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em tantas mensagens, o Senhor falou ao meu coração, pensando nessa ocasião, mas eu gostaria de falar nessa manhã, irmãos, uma palavra tão importante, que eu e você nessa altura, não é? De caminhada de fé, nós precisamos, sem dúvida alguma, de ter bom ânimo em nossa caminhada. Amém, queridos? Então, nessa manhã nós vamos falar sobre o ânimo da igreja, o ânimo que nós precisamos. E eu quero chamar você, por favor, a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós iremos ler do verso 1 ao versículo 13, da palavra do nosso Deus. Que alegria de tê-lo aqui, os irmãos, que bênção.
Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Leamos atentamente a palavra do Senhor. A partir do primeiro versículo, assim está escrito: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Até aqui, irmãos meus, oremos ao Senhor. Pai, abra nosso entendimento, para que possamos compreender com clareza, Senhor, a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus, Senhor, dar-nos a conhecer mais de Ti, dar-nos, ó Deus, saber dos Teus desígnios. Nós oramos, Espírito Santo, aquieta nosso coração, para ouvir atentamente a Tua voz. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, movido por uma esperança gloriosa, ao olhar para o destino da igreja de Cristo, saber que a igreja do Senhor, ela tem um propósito aqui na terra de cumprir algo que é eterno. E nessa manhã, eu creio que essa palavra, ela é pertinente, ela tem um propósito também para a nossa vida, queridos. Quando olhamos para uma palavra de ânimo, ou seja, que palavra é essa, ou mensagem é essa, que eu e você tanto precisamos ouvir, a fim de trazer um combustível em nossa caminhada para prosseguirmos, né? Ainda focando, olhando para Cristo, nosso alvo. Mas que palavra seria assim? Olha, essa palavra para esta manhã, sinceramente, procurei sondar o coração do Pai, entender, Senhor, qual palavra nessa manhã, para esse dia, para este tempo que nós estamos vivendo como igreja, que palavra que nós precisamos entender. De tanta mensagem, irmãos meus, surge até mesmo uma pergunta: qual mensagem? Eu fiz essa pergunta, na verdade, né? Que mensagem contribuiria para o nosso ânimo e para a edificação da igreja? Tentando silenciar as vozes de tantas possibilidades, distrações, e sinceramente eu creio, queridos, que a mensagem que tem poder de nos trazer tanto ânimo e também de nos edificar é termos uma certeza, que essa certeza só tem quem está em Cristo. Essa certeza só possui aqueles que têm Cristo. Somente a certeza que eu creio que possui essa certeza é quem de fato pertence à igreja de Cristo, que é, irmãos, sobre lembrar da vinda iminente de Cristo. Isso anima você? Amém? É lembrarmos disso, irmãos. Lembrarmos da volta de Cristo. Essa é uma mensagem que tem o poder de edificar a mim e a você, de nos renovar, de nos fortalecer muito, queridos. Uma vez que sabemos que o Senhor, como havia já prometido para a igreja, e a igreja primitiva, principalmente essa igreja em Tessalônica, era nutrida pela certeza
que Cristo voltaria a qualquer momento. E é verdade, eles viveram à luz dessa promessa gloriosa. Acreditem, eles eram movidos por essa certeza ao ponto que é uma das poucas igrejas em que o apóstolo Paulo faz menção de uma palavra a eles ao reconhecer sua perseverança, sua dedicação. Ele diz: continue progredindo cada vez mais. A igreja estava aprendendo a viver em santificação, uma vida separada com o propósito de glorificar a Deus. Estavam aprendendo sobre o amor fraternal, a importância da união, da comunhão entre o corpo de Cristo. No entanto, não deve parar por aí, nem devemos nos acomodar, ainda que venhamos dizer estamos bem. Não, ainda assim uma palavra muito especial e direta foi: continue progredindo cada vez mais. Eu creio que essa é uma palavra precisa para nós como igreja e também para os nossos irmãos de uma outra caminhada que estão servindo a Cristo, entender, ainda que sejamos bem, nós devemos progredir cada vez mais. Amém, queridos? Progredir, continue progredindo cada vez mais, movido por essa certeza, a certeza da volta iminente de Cristo. E o apóstolo Paulo, queridos, faz menção a essas palavras, porque a alegria de uma igreja ou do servo de Deus não é somente ver as realizações que nós podemos ter como igreja, mas principalmente de sabermos de uma certeza, de uma esperança eterna, uma esperança gloriosa. Olha, se nessa manhã você está desanimado, em nome de Jesus, você precisa ter bom ânimo, se animar, porque Cristo prometeu voltar buscar a sua igreja. Se você está capengando, desanimado, talvez sem força, queridos, em nome de Jesus, Ele vai voltar, queridos. Essa é uma mensagem que edifica-nos. Essa é a mensagem que foi o segredo da força de homens que suportaram tribulações, perseguições, que não tinham medo, não temiam ameaças alguma. Isso porque a certeza de estar com Cristo é o que mais sustentava em todos os tempos. Olha que tremendo isso. A primeira coisa que devemos considerar, irmãos meus, quando pensamos sobre o ânimo que devemos ter, nós temos que ter, acima de tudo, essa certeza da vinda do Senhor. Olha só o versículo 2: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. O dia do Senhor, ele vem, vocês sabem perfeitamente. Olha, a igreja de Tessalônica, eles tinham isso como algo muito certo, era unânimes, perfeitamente sabiam que o dia do Senhor estava para vir, e virá o dia do Senhor. O dia do Senhor não é somente um dia específico que reunimos para celebrar a Jesus como domingo, é o dia que reunimos, não é? É classificado como o dia do Senhor, o domingo, em que a igreja se reúne para celebrar. Isso é maravilhoso. Mas o dia, D maiúsculo, é o dia que o Senhor virá para buscar os redimidos, para buscar aqueles que pertencem a Ele. E virá como? Virá como um ladrão, para dizer que virá de uma forma inesperada. Inesperada. A noite não quer dizer que vai vir à noite, não é literalmente à noite. Então, que fiquemos sem vigilância durante o dia, porque à noite vai ser à noite. Não, se fosse assim, o que seria então de países que têm fuso horário? Quem estaria com a razão, o Brasil ou o Japão? Se fosse à noite, teria realmente uma confusão, se fosse uma interpretação literal, ao dizer que Jesus está dizendo a palavra, ele vai vir à noite. Não é neste sentido à noite, mas sim está se referindo, assim como o ladrão, que muitas das vezes ele vem em momento de surpresa, muitas vezes à noite. Isso significa para nós ficarmos atentos, vigilantes sobre a vinda de Cristo Jesus, que pode ser a qualquer momento e qualquer horário, amém, queridos?
pode ser a qualquer momento. E a necessidade que nós temos que ter antes é a certeza disso. A verdade é, meus irmãos, nós estamos vivendo, investindo muito mais nessa certeza da vinda do Senhor, ou nós estamos investindo em tantas coisas aqui da terra, como se nós iríamos viver aqui para o resto da nossa vida, viver eternamente aqui. Algumas pessoas não gostam de pensar, ou talvez esquecem sobre a vinda de Cristo, porque estão tão alicerçados com as coisas da terra, estão tão acomodados que não conseguem sequer ter uma expectativa, uma esperança, ou se preparar para aquilo que é eterno. A verdade é, irmãos meus, que eu e você já temos um dia marcado para o encontro com Deus lá na glória. Nós já temos um dia marcado. Quando partimos deste mundo, por favor, não vai falar assim, o irmão em Cristo ali morreu. Não, ele foi de encontro ao dia marcado que Deus já havia estabelecido. E todos os dias, tem pessoas que estão partindo deste mundo, irmãos, estão indo simplesmente em cumprimento para o dia que foi marcado pelo Senhor. Se o Senhor não vier um arrebatamento em nossa geração, irmãos, Ele vai chamar individualmente, eu e você. Qual dia? Um dia em que Ele já estabeleceu, já está marcado esse dia. Por isso que não convém sabermos tempos ou as épocas, mas o que precisamos saber é a certeza que Ele virá, e por essa certeza é que nós devemos viver. É por essa certeza é que devemos ter um estilo de vida, irmãos, que testifique a vida de alguém que está vivendo sob essa esperança. Ou seja, o meu viver é movido por uma convicção, por uma certeza que eu irei ao encontro do Senhor. Estou indo para lá, estamos indo para lá. É por esse motivo, irmãos meus, que surge uma necessidade. A necessidade da vigilância. Olha comigo, por gentileza, os próximos versículos. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia o apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A importância que a palavra está dizendo, queridos, a necessidade de vigilância. Primeiro, a certeza da vinda de Cristo. É a certeza absoluta, é verdade absoluta, a palavra de Deus sustente, é uma esperança garantida. No entanto, há uma necessidade de vigilância. Andarmos vigilantes. Porque o dia do Senhor, irmãos, sabemos que virá, mas vai vir de uma forma inesperada. Será uma surpresa. Eu não sei se você gosta de surpresa. Algumas pessoas não gostam de surpresa. Mas eu sei que a grande maioria aqui, principalmente as minhas preciosas irmãs, concordarão que não gostam muito de uma visita inesperada que chega na sua casa na hora do almoço e você não foi avisado. Isso não é muito bom, né, irmãs? Ou você chega alguém no final de semana, olha, vou passar o final de semana com você, e você nem sabia de nada, né? Uma surpresa, vim passar o final de semana com você. Surpresa, vim almoçar com vocês. Bom, algumas surpresas acontecem, mas a surpresa que a igreja do Senhor Jesus, irmãos, precisa realmente estar, de fato, preparada é para isso. Olha, a vinda do Senhor, ela vai acontecer. Jesus, ele virá e diz o seguinte: a necessidade de nós estarmos preparados, irmãos, é para que nós não sejamos apanhados de surpresa, não sejamos surpreendidos. Olha, não, mas já estou ciente. Ou se acontecer uma surpresa, eu já estou preparado para isso. Porque dependendo da surpresa, você, meu Deus, tem que correr no mercado, tem que arrumar a sala, tem que arrumar o quarto, a casa está uma bagunça, tem que preparar tudo. Ou seja, é sinal que de fato alguém não estava imaginando ou tendo ideia de uma possibilidade de uma visita inesperada. Aí, misericórdia.
Agora, já tenho uma reserva. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai vir uma surpresa, vai vir uma visita. Eu tenho que já ficar preparado para isso, para não ter pego de surpresa. Semelhantemente, a igreja precisa, e nós na fé, irmãos meus, precisamos andar tão firmes, tão certos disso, ao ponto que não seja uma surpresa, não sejamos apanhados de surpresa. O que significa isso? Significa de não deixar nada pendente, significa de deixar nada para amanhã, o que deve ser arrependido hoje. Significa que hoje está em paz. Estar preparado, irmãos, e não ser surpreendido deu tempo de se arrepender, deu tempo de eu confessar ao Senhor os meus pecados, deu tempo de eu reconciliar com meus irmãos, deu tempo de eu pedir perdão e também de liberar perdão. Não estou surpreso, estou preparado já para o dia do Senhor. Não tem alguma coisa, Deus espera mais uns dias, ou pelo menos me dê 5 minutos. Não, foi surpresa, irmão. Sabe, por isso está dizendo que nós não devemos ser como um insensato, ou se referindo àqueles que estão em trevas, porque aqueles que estão em trevas, eles estão semelhantemente a uma pessoa embriagada, que não tem juízo, não tem condições de nada, de raciocinar das coisas, e dizendo, mas irmãos, não sejamos como estes, não andemos em trevas, pois aquele de fato está na luz não anda em trevas. Porque aquele que realmente está em Cristo, irmãos, nós deve o quê? Vigiar. E sejamos o quê? Sejamos sóbrios. Olha, eu estou uma sobriedade. Eu tenho certeza da presença de Deus. Eu tenho certeza que eu estou me preparando para aquilo que é eterno. Sóbrio, irmãos. Nada que está, porventura, nos embriagando, no sentido de tirar nossa sobriedade espiritual. Coisas que estão nos tirando a nossa convicção da fé. Ou seja, não está gerando uma confusão em nossa fé. Não tenho uma confusão nenhuma no meu coração. Estou sóbrio quanto à verdade. Há uma sobriedade sobre o destino eterno. Há uma sobriedade, o porquê que eu estou aqui cultuando a Deus. Eu tenho uma consciência sobre isso. Tudo que eu estou fazendo, estou sóbrio diante de Deus, ou seja, a minha consciência diante de Deus. O problema é nós tentarmos estar sóbrios aqui, em um ambiente de culto e adoração ao Senhor, e durante a semana nos embriagar com as distrações deste mundo, com o lixo do mundo, com coisas que vêm muitas vezes para nos tirar a sobriedade, nos tirar a lucidez sobre o propósito de Deus. E fica uma bagunça, irmãos, fica uma confusão. E às vezes nós estamos tão cheios disso, chegamos aqui na igreja e não temos nem noção por que nós estamos aqui, porque estamos cultuando a Deus. E realmente está fora de si. Que Deus tenha misericórdia, nos ajude. Essa é uma necessidade de vigilância. E quando eu falo de embriagar, é uma figura de linguagem, não é somente questão do alcoolismo, mas o embriagar realmente tem a ver com coisas paralelas que não tem a ver com o propósito de Deus, que acaba muitas vezes sucumbindo em nós de tal maneira que logo vai apagando aquelas chamas, vai se apagando o ânimo de servir a Deus, e acaba se embriagando com coisas, discussões necessárias. Poderíamos acrescentar tanta coisa aqui, irmãos meus, o que se aplicaria quando uma pessoa ela perde a sobriedade espiritual. A palavra também, irmãos, nos chama para uma necessidade tão importante, aliás, nos traz uma pergunta: como devemos esperar o dia do Senhor? Como devemos esperar o dia do Senhor? Não é um capítulo isolado, capítulo 5, mas se você ler depois, eu sugiro que você leia toda essa passagem de 1 Tessalonicenses, também o 2, mas como falamos, o apóstolo Paulo fazendo menção dessa igreja que estava aprendendo a viver uma coisa, eles estavam aprendendo a viver de maneira que glorifica a Deus. Eles estavam aprendendo, se dobrando para fazer o possível para agradar a Deus, isso é, fazer a vontade de Deus. Uma igreja que estava convertida a isso, convertida a uma coisa, agradar a Deus, convertido somente a um propósito, em glorificar a Deus. Eu creio, irmãos meus, que nosso coração neste tempo, 92 anos de história de igreja,
sinceramente, nossos corações estão convertidos a um só propósito? Nosso coração está convertido a um só propósito, que glorificar a Deus. O meu coração está conectado com o seu, de sabermos nós somos um corpo, a igreja de Cristo, e nós estamos somente num propósito, glorificar a Deus. Fazer tudo para glorificar a Deus, para agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, ainda nessas palavras nos ensina uma coisa tremenda. Como devemos para servir e agradar a Deus? Ou esperar pelo Senhor? Sobre o revestimento. Nós, porém, não somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Essa é a maneira, irmãos meus, que nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor. De que formas nós devemos estar andando preparados, se não mantermos a nossa fé fortalecida, revestindo da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Primeiramente, quando fala sobre o amor, porque uma das coisas que tende a acontecer é esfriar o amor. É por isso que nós devemos, irmãos, muito tomarmos uma vigilância e guardar nosso coração, queridos, guardar nosso coração para realmente não esfriar o amor. Não podemos deixar que isso aconteça. E os irmãos, nós oramos para que Deus nos ajude, mas é uma decisão nossa. Porque se Deus move seu coração ao amor, aí é uma escolha sua se vai manifestar esse amor ou não. Se Deus move meu coração para perdoar alguém, se eu endurecer meu coração, isso não é intervenção de Deus, é a minha decisão. Porque a intervenção dele é mostrar o caminho para que recebemos o amor, recebemos a graça dele. No entanto, a minha decisão é que vai definir se meu coração vai ser endurecido pelo engano, ou se meu coração vai ser sensível ao amor de Deus. Sabe, meus irmãos, como nós temos que guardar nosso coração, essa é uma mensagem para a igreja, porque o mundo não sabe o que é amor, mas a igreja sabe. Não tem como o mundo esfriar o amor, porque o mundo não conhece o amor. Agora a igreja sim. Se a igreja esfriar o amor, aliás, se o mundo esfriar, olha, o mundo está tão frio. Não, o mundo está fazendo seu papel. Agora a igreja, quando esfria o amor, está deixando de fazer o seu papel, que é manifestar o amor. Revestindo tanto da fé, do amor. Revestindo, queridos, é estar realmente entendendo, olha, eu preciso me revestir a minha vida, guardar meu coração no amor de Deus. Sondar o meu coração, pedir para que o Senhor Deus, olha aqui meu coração, remova de mim, Pai, aquilo que não te louva, Pai, o que porventura está endurecendo o meu coração. Qual o motivo que está endurecendo o meu coração? Sejamos sóbrios, irmãos, revestindo-nos da couraça da fé. Está se referindo, olha, tem que se revestir, para que você não esfrie o amor, para que a sua fé também não venha se esfriar. E o capacete, irmãos, da salvação, a palavra nos ensina por conta dos dados inflamados do maligno, ou seja, contra pensamentos ruins, contra a influência deste mundo, como nós devemos guardar a nossa mente como um capacete da salvação. Senhor, blinda os meus ouvidos, guarda a minha mente, Pai, guarde a minha mente. Como nós devemos, irmãos, nos preparar para o dia do Senhor, é mantendo, irmãos, nosso amor, mantendo a fé e a esperança. Amor, fé, esperança. Como isso? Isso é uma palavra de ânimo, irmãos. E a certeza é que o amor do Senhor aumenta sobre nós mais e mais. A fé cada vez mais vai nos fortalecendo. E a esperança cada vez mais perto. Essa esperança, irmão, sabe quando você tem a convicção, está chegando. Aí você talvez estava cansado, mas você tem a certeza de uma coisa, está chegando. É uma esperança. Não importa o que tenha nessa caminhada, o que importa é o caminho certo, irmãos. Eu acredito que a nossa motivação maior para servirmos a Deus
não é o que nós iremos enfrentar ao longo da nossa caminhada, nosso caminho, o que já estamos encontrando em nossa caminhada de fé, mas sim ter a certeza que estamos num alvo, estamos no caminho certo. Agora, o que acontece, o que nos espera, o que nos reserva, irmãos, eu creio que nada disso deve ser mais importante do que a certeza que estamos no caminho certo. Essa é a esperança, irmãos, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, amém, meus irmãos? Eu acredito que essa é uma mensagem que deve também alinhar nosso coração, uma reflexão para nós. Estamos no caminho certo, isso que importa. Hoje está difícil, há dias difíceis da igreja, sim, mas a verdade é, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, estamos seguindo. Jesus, ele disse mesmo, que nós iríamos passar por diversas coisas entre aflições, mas ele falou uma palavra que nós não podemos esquecer: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Nós temos que ter ânimo, irmãos, ânimo. Pedir que o Senhor venha renovar, nos trazer ânimo, amém, igreja? Oh Deus, nos dê ânimo, Senhor. Outra maneira, irmãos, que entendemos como devemos esperar o dia do nosso Deus, o dia do Senhor, de fato é viver em união com Cristo. Olha só, os versos seguintes diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Olha só o propósito de Deus, irmãos. Deus, o destino que Deus tem para nós não é para a ira. Ira é o quê? O lugar em que há a manifestação da ira de Deus, saber, o inferno. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos, vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Como nós devemos viver além de estarmos sóbrios, vigilantes, mantermos nossa fé, manter o amor, a esperança, é viver unido com Cristo. Viver unido. Olha, a minha união é com Cristo, a minha aliança é com Cristo. Sinceramente, irmãos meus, você lembra que você tem uma união com Cristo, que você está unido com Cristo agora? A partir do momento que você pela fé entregou a sua vida a Ele, se rendeu a Ele, agora você tem uma união com Ele, ou seja, uma aliança com Ele. Estamos unidos pelo sangue de Jesus, unidos pelo sangue de Jesus, amém, queridos? Unidos. Ou seja, agora eu entendo que a minha vida está unida a Cristo. Cristo habita em mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. É Ele que vive agora em você. Isso precisa mover as nossas atitudes, nossos comportamentos, irmãos. A certeza que estamos unidos em Cristo, unidos nele. No entanto, irmãos, outra palavra que nos ensina como nós devemos preparar para o dia do Senhor é consolando e fortalecendo uns aos outros, e como nós precisamos disso. Aqui eu chamo você para se atentar no versículo 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. A igreja tessalônica, ainda que seja uma igreja madura, que acessou lugares em que outras igrejas não acessaram, viveram uma plenitude em Deus, não era perfeita, ainda que fosse uma igreja, mas não era perfeita. Mas uma das suas qualidades que a gente percebe, irmãos, que é uma igreja que contribuía, que consolava mutuamente, fortalecia um ao outro. Ele está dizendo, como vocês têm feito até agora. É isso que estão fazendo, continue fazendo isso, consolando uns aos outros, encorajando. Sabe qual palavra essa palavra, irmãos, nessa manhã, é uma palavra que nós devemos ter, tanto para nós, e também uma mensagem guardada, para encorajar o nosso irmão que está ao nosso lado. Essa palavra nós devemos tomar um compromisso, até assumir uma responsabilidade, não deixar cair no esquecimento, tanto para edificar a mim e a você, mas também para edificar os nossos irmãos. O que nós temos que fazer lembrar aos nossos irmãos que estão desanimados é, não desanime, tenha de bom ânimo, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar.
Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, concluindo console uns aos outros, e edifique-se mutuamente, consolem, até a vinda do Senhor. Além de vivermos uma vida de vigilância, sobriedade, manter a paz, manter o amor, a esperança, manter a fé, e sabermos que estamos unidos com Cristo, precisamos consolar uns aos outros. Consolar uns aos outros. Por que consolar? Consolo, irmãos, é um cenário de dor. Só se exige consolo onde há um desespero. Só se exige de consolo onde há choro, onde há uma despedida inesperada, há uma dor que nós muitas vezes nem imaginamos de passar por coisas que a gente passa, estamos sujeitos a passar, mas nem imaginávamos. Aí eu vejo a importância de uma igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, não é se unir numa celebração somente como essa, mas é estar no momento da dor do irmão, é abraçar uma mãe que está chorando, é abraçar um pai chorando, é abraçar ali um irmão em crise e dizer: eu estou com você, eu estou aqui para chorar com você. Nós temos, irmãos, uma família grande na fé, tanto entre nós e com muitos aqui na cidade, e devemos ter uma sensibilidade com a emoção dos nossos irmãos, uma sensibilidade com momentos da vida de nossos irmãos. E olha só, essa é uma palavra para nós, irmãos. Consolem, fortalecem uns aos outros. Fortalecer, porque há momentos que nós vamos também, irmãos, se enfraquecer. Aí precisamos de uma palavra, de uma oração, de uma palavra como essa. Olha, precisa lembrar que Jesus, Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele vai voltar e também Ele prometeu estar conosco através do Teu Santo Espírito. Consolar uns aos outros, queridos. Eu tenho assistido essa amada igreja em vários momentos, colocando essa palavra em ação, consolando irmãos que passaram por luto, estão passando por luto, estar abraçando junto, chorando junto, sendo um lenço para as pessoas, colocando os seus ombros, e olha, não tenho palavras, mas está aqui os meus ombros, está aqui minha vida para estar junto. Sabe, irmãos, isso é uma coisa que deve sensibilizar a mim e a você, porque se eu e você formos frios quanto igreja, ao ponto de não se importar, não se dispor de estar junto com os que sofrem, com os que choram isso da própria igreja, como nós iríamos se importar com os de fora? Absolutamente zero. Eu vejo que esse estilo de igreja, ou estilo de vida, de uma igreja que é sensível à dor do irmão, das pessoas, é o que vai realmente impactar a história de muitas pessoas, queridos, porque a Bíblia diz em Provérbios que na angústia se faz um irmão. Na angústia que se faz um irmão. As melhores amizades que você tem na sua vida, sem dúvida, foram aquelas pessoas que tiveram presente em momentos que você mais precisava. Essas são as pessoas leais. Tornou uma pessoa leal para você, um amigo, tornou-se um ombro. E da mesma forma, se você é tão estimado pela sua vida a alguém, é porque você teve uma sensibilidade de estar na hora certa e perseverar mais um pouco de estar com ela. Estar presente, muitas vezes estamos, mas a questão é mais um pouco, só mais um pouco. Persevere nisso. Como nós precisamos, irmãos queridos, consolar uns aos outros, e consolar com essa mensagem: olha, vamos ficar firme, vamos continuar firmes, em nome de Jesus, queridos. 92 anos da história da igreja, mas quantas vezes a mensagem foi pregada numa célula, quantas mensagens foram pregadas no caminho para o trabalho, na escola, na rua, quantas vezes a mensagem de bom ânimo, isso fortaleceu muitos de nós, para estarmos aqui perseverando hoje. E essa é uma mensagem, irmãos, que deve ser continuada pregada, deve ser uma mensagem que devemos continuar pregando ela hoje, dizer: tem de bom ânimo, fortaleça sua fé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos queridos. Para a gente concluir, queridos irmãos, quando entendemos que a necessidade, ou saber que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente,
Como nós devemos nos preparar? Quais considerações que eu e você nós devemos ter ao termos a certeza que isso vai acontecer a qualquer momento? Qual o estímulo? O que deve estimular eu e você ao saber sobre a volta de Cristo Jesus? Eu quero pelo menos trazer alguns estímulos aqui. O que deve nos estimular, queridos? Eu creio que a primeira coisa deve estimular a pureza. O que estimula ao saber, olha, a volta de Cristo não é somente para trazer bom ânimo, para a gente não desanimar, mas também é um estímulo à pureza. Olha, irmãos, Jesus vai voltar. E como está nosso coração? Como está a nossa vida? Está em dia com o Senhor? E somos sóbrios? Como está a nossa vida de santificação? Como está a nossa vida na presença do Senhor? Sim, irmãos, isso deve estimular a pureza. Espera lá, eu preciso me preparar para o encontro do Senhor. Isso deve ser um estímulo, irmãos. Quer mais um estímulo? Um estímulo de a fidelidade na obra que nos foi confiada. Se o Senhor me confiou algo, e eu vou devolver isso a Ele. Eu preciso, uma coisa é ser apenas fiel àquilo que o Senhor confiou a mim. Além de preservarmos pela nossa pureza, irmãos, como a igreja de Cristo, nós temos que entender a importância da fidelidade à obra que o Senhor nos confiou. Como está a sua fidelidade diante daquilo que o Senhor confiou a você? É um estímulo, irmãos, ao saber que a volta do Senhor, ela é iminente, ou seja, há de acontecer a qualquer momento, a vinda do Senhor. Um outro estímulo que nós devemos certamente ter é a participação na igreja e no amor pelos irmãos. Hebreus 10, 25 diz: nós não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Algumas pessoas se acostumam a não ter uma vida frequente, não participa da igreja, não participa da vida da igreja. Você que está vendo culto de ceia, que bom você estar aqui, mas por favor entenda que o culto não é só de ceia. A igreja não se move somente uma vez por mês, irmãos. Temos culto que todo domingo é o dia do Senhor, como igreja, de estarmos juntos aqui, amém, queridos? Amém. A participação na igreja, isso deve estimular eu e você, irmão, saber que a volta do Senhor deve acontecer a qualquer momento. Isso deve assim, meu Deus, eu preciso estar participando mais desse ambiente, porque quando estamos aqui reunidos na presença do Senhor, nos traz um renovo, nos traz uma convicção. A minha consciência pela presença de Deus é renovada. O temor do Senhor se apodera de mim. Isso me faz eu ser mais cuidadoso nas escolhas, nas minhas decisões. Me estimula, irmãos, me motiva a estar mais presente, de amor pelos irmãos. Olha, nós vamos juntos, me motiva. Outro estímulo, irmãos, a convicção de que estaremos com o Senhor, nos fortalece em meio às dificuldades da vida, deveria nos fortalecer, a termos a certeza, a convicção que estaremos com o Senhor, nos fortalece em meio às dificuldades da vida. Isso é um estímulo, irmãos. Olha, quer dizer que a vinda de Cristo, a certeza da vinda de Cristo, isso flora o nosso coração, sim. Olha tanta coisa que deve nos estimular, pela palavra de Deus, irmãos. E por fim, queridos, deve servir de estímulo pregar e ganhar os perdidos para Cristo. A saber, irmãos, que Cristo vai voltar para buscar a mim e a você. Isso deve também trazer em nós um estímulo de pregar o Evangelho com ousadia, de não perder a oportunidade de ganhar vidas para Jesus, para chegar diante dele naquele grande dia, e não chegarmos diante dele de mãos vazias, queridos. Mãos vazias. Cadê os frutos que eu confio a você? Cadê os frutos? Você aprendeu a amar? O que você fez com a revelação que eu te dei? O ministério que eu te confiei? A ousadia que eu confio a você? O que fizeste? Irmãos, misericórdia.
Isso deve também nos estimular, queridos, a pregar e ganhar vidas para Jesus e cuidar delas. Amém, queridos? Isso com base em que? A volta do Senhor. Esse é um ânimo, queridos, para prosseguirmos como igreja, ganhando vidas, sermos agentes de transformação nessa cidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero chamar a igreja a colocar de pé neste momento, por gentileza. Nós vamos orar ao nosso Deus. Eu não sei se você precisa de mais um estímulo nessa manhã, de tantos estes. Alguma coisa, pelo menos aqui, cativou o seu coração? Alguma coisa, pelo menos, você olhando, você pode notar esses textos bíblicos, por gentileza, essas referências bíblicas. E, sinceramente, você não encontra razões para ter ânimo com base na certeza da vinda iminente do Senhor? Sinceramente, meus irmãos, no início da minha caminhada, toda vez que eu ouvia Jesus voltará a qualquer momento, isso parecia que era mais pavor do que esperança. No começo, quando a gente ainda não temos um encontro genuíno com Cristo, ou talvez algumas dúvidas ainda latentes em nós, é motivo mais de apavoramento do que para esperança. E, sinceramente, qual é o sentimento que você se identifica? Apavorado? Apavorado porque significa que não está preparado. E por que não está preparado? Porque tem coisas pendentes, tem coisas que deveria estar fazendo e não fez, coisas que deveria ter feito e não está fazendo. Revela muita coisa quando eu diz que eu estou apavorado, quando eu ouço dizer uma mensagem como essa, que Cristo voltará de uma forma iminente, a qualquer momento, Ele voltará. E para você, olha, há uma esperança, isso, aleluia, me traz ânimo. Isso é claro, porque você se consertou com o Senhor, você entende que não é sobre você, é pela graça de Cristo, não é pelos seus méritos algum, é totalmente pela fé, mas também através de uma fé que o Senhor fortaleceu em você, que faz você andar em testemunho de vida, e faz nutrir uma esperança que você estará com o Senhor. O dia que aprove Ele te chamar, o dia que aprove o Senhor, o dia que já está marcado. Que nós vamos orar nessa manhã, irmãos meus. Eu quero orar por você que sente, eu vou usar esse termo, apavorado, porque a mensagem deveria te inspirar, não te apavorar. Mas que bom, porque se apavorou ou se trouxe de alguma forma algum desconforto, é porque você ainda continua sendo sensível à presença de Deus, e você ainda se importa a sua vida com Deus. Você se importa. Isso pode ser um despertar no seu coração, para nós, irmãos, prosseguirmos daqui para frente nossa caminhada, o que o Senhor nos espera, o que nos reserva, ao saber, olha, a minha vida na presença do Senhor, eu preciso estar nele. Se é uma mensagem que no fim não reverteu em mim uma esperança, renovou uma esperança, não um apavoramento, isso significa muita coisa, e quero orar com você neste sentido. Mas também quero orar por você que, olha, meu Deus, obrigado por lembrar dessa mensagem, lembrar meu coração, que não tem motivo para ficar desesperado pelas coisas deste mundo, não devo temer o meu futuro, porque eu tenho certeza da minha eternidade com o Senhor. Eu não devo temer o meu futuro, sendo que a minha vida está nas mãos do Senhor. E que saiamos aqui mais estimulados, irmãos, a servir ao Senhor. Eu quero chamar aqui os presbíteros, por gentileza, aqui à frente, e nós vamos orar ao Senhor. Em seguida, nós iremos servir a ceia. Bondoso Pai, em Tua presença estamos reunidos. Eu oro em favor dos meus irmãos, que no seu coração sentiu, Senhor, um desconforto, talvez um apavoramento, ao saber que a volta do Senhor, a vinda do Senhor, ela acontecerá a qualquer momento, e os sinais estão cada vez mais claros sobre a vinda do Senhor. No entanto, Senhor, há vidas entre nós, irmãos, que precisam, Pai, nessa manhã, receber um alinhamento, receber, ó Deus,
um direcionamento ainda mais específico em alguma área. Eu oro, Espírito Santo de Deus, ajude meu irmão, ajude a minha irmã a de todo o coração se entregar a Ti, se converter a Ti de todo o coração e viver o hoje, Pai, na certeza da vinda do Senhor. Que haja um arrependimento, que haja confissão, que haja ali santificação, que ali haja, Senhor, propósito. Pai, mas também incluímos em oração os nossos irmãos que se sentiram fortalecidos na fé ao lembrar da vinda do Senhor, porque no dia a dia esquecemos disso, mas nessa manhã fomos lembrados. Ó, que bom ânimo que devemos ter ao saber da vinda do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, que sejamos estimulados a ter uma vida mais separada, intencionalizada, somente para glorificar ao Senhor, de amar as pessoas, de amar a Tua igreja, de evangelizar, de fazer aquilo que o céu espera. Pai, nós oramos em nome de Jesus, mova o nosso coração. Nós oramos, ó Pai, que nesses dias de celebração, de aniversário da igreja, que sejamos estimulados, Senhor, a viver algo novo da parte do Senhor. Nós oramos e clamamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Ó Deus, Te louvamos, Senhor. Irmãos, vamos celebrar a ceia do Senhor neste momento. Somos lembrados, isso é um estímulo para a nossa caminhada de fé, que foi pago um alto preço para que você recebêssemos hoje perdão e recebêssemos salvação. Amém, meus irmãos? A noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, e após dar graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vocês. Toda vez que dele vocês comerem, façam isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice, e após dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele vocês beberem, façam isto em memória de mim. Porque toda vez que vocês comerem um pão e beberem um cálice, vocês estarão anunciando a volta do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Ao comermos o pão e tomarmos o cálice, nós estaremos anunciando que nós cremos e que estamos nos preparando cada dia para a volta do Senhor Jesus. Ora, Maranata, Maranata, venha, Senhor Jesus. Levante suas mãos ao Senhor e declare isso: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 Senhor, este cálice que simboliza o Teu sangue da nova aliança, o pão que simboliza o Seu corpo. O Senhor nos lavou, nos purificou de todo pecado, de toda culpa e de toda condenação. Podemos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somos lembrados que o Senhor pagou um preço naquela cruz para nos trazer perdão. E o Senhor ressuscitou daquele sepulcro, Senhor, está vazio, o túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou, não está mais lá, mas está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Podemos dizer aleluia e louvores a Ti. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós abençoamos, ó Pai, que a Tua igreja seja fortalecida, edificada, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nossos irmãos vão se posicionando, os presbíteros, irmãos, alguns aqui na frente, outros estarão lá atrás. Os filhos pequeninos sejam servidos pelos pais. Pedimos para que os pais sirvam, dizendo aos seus filhos: filhos, vocês também fazem parte dessa aliança, vocês também fazem parte dessa família. Sirvam seus filhos. Mas eu quero chamar você a participar, sair do seu lugar. E quando você pegar o pão e o cálice, lembre de declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Sai do seu lugar. Nós vamos entoar essa canção ao Senhor nosso Deus.
Mas lembre-se nesse momento, seu coração declarar isso: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos nós preparamos a mesa, todo meu lugar. E só vai declarar, nós preparamos a casa, nós preparamos a mesa, todo meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra.
nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir atentamente a Tua doce voz neste tempo, Pai. Nós te bendizemos, ó Senhor, pelo sacrifício naquela cruz. Pai, nós só podemos celebrar o aniversário da igreja e ser igreja por causa do Teu sacrifício. É por causa de Ti e é para o Senhor. É para a Tua glória, Senhor. Nós vamos orar, irmãos meus, continuar orando. Quero chamar o conselho para vir aqui junto comigo, por gentileza. Quero chamar também aqui um presbítero que já atuou no conselho da igreja, o presbítero Walter Lan. Vem aqui na frente também, por favor, meu precioso irmão. Ele faz parte dessa amada igreja, morando em Londrina. Vem aqui cultuar a Deus conosco. O irmão Edson Seco também vem aqui, por gentileza. Nós queremos orar. Quero chamar vocês aqui para juntos estendermos nossas mãos. Nós vamos orar, abençoando a amada igreja para este novo tempo, em nome de Jesus. Nosso amado irmão, presbítero Walter Lan, ele generosamente trouxe vários livros e vai trazer outros ainda para abençoar a igreja, tá? Se você desejar, interessar realmente, né, pode passar ali no balcão de informação e você vai ser presenteado. Tenho certeza, vai ser algo muito especial para o seu coração. E quero também reservar o meu lá, viu? Reservar o meu também. Vamos orar, meus irmãos. Quero chamar aqui o presbítero Luiz Carlos Almeida, vice-presidente dessa amada igreja, que também atualmente conhece a história da igreja, como muitos presbíteros que conhecem. E eu quero chamá-lo para orar. E nós vamos clamar ao Senhor que a bênção dele continue sobre a igreja, nos preparando para a vinda do Senhor. Oremos então. Paizinho, ainda na Tua presença, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso, Pai. Nós temos essa certeza que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. Palavra maravilhosa foi ministrada. Continue abençoando o Teu Filho, Pai, para que continue trazendo essas mensagens à Tua igreja. Pai, que nós possamos, ao retornarmos para os nossos lares, ó Pai, para levar essa convicção, essa certeza que temos um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida, Pai. O Senhor tem cuidado desta igreja, Pai. Comemoramos agora 92 anos de existência, Senhor. O Senhor tem sempre estado conosco, Pai. Permaneça conosco. Agora à noite, Pai, teremos novo culto de adoração, de louvor. Pai, que nós estejamos todos aqui, Pai, é uma nova mensagem, Pai, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoe todos os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, ainda algo tão importante. Amanhã nós teremos o Espaço Kids, às 20 horas, nosso culto. O pastor Giovanni, da primeira IPI de Ourinho, estará aqui, com a graça do Pai, pregando. Terça-feira o pastor Silas, às 20 horas. Tanto segunda e terça, nós teremos o Espaço Kids, tá bom? E hoje à noite, como já foi anunciado também, o pastor Sérgio Gini, que é o presidente da IPI Nacional, estará pregando a palavra. Encorajo você, se puder estar aqui, ou se preferir acompanhar pela transmissão, né, na internet, faça da maneira que você achar melhor, mas vamos continuar juntos, celebrando ao Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Bom dia, irmãos. Muitos aqui eu não os conheço. Fiz agora esse mês passado 87 anos. O mais velho da igreja hoje é o Romeu Galbiati. Em segundo lugar é a Lidinha. Cadê a Lidinha? E eu estou em terceiro lugar. Na fila, então, vocês já sabem, o Romeu, Walter Lan e Lidinha. Eu trouxe esses livros porque na caminhada da minha vida, eu não sei quantos metros, quantos quilômetros que eu tenho que andar ainda, mas eu estou mais para lá do que para cá. Então eu estava vendo os livros,
A Neuza foi acumulando esses livros, e esses livros todos ela leu, e como eu já estou me desfazendo da casa, vejam bem, estou desfazendo da casa, eu falo, o que eu vou fazer com esses livros? Se eu for embora, esses livros estiverem aqui, meus filhos não vão, o que a gente vai fazer, né? Vai ficar lá. Então eu resolvi, falando com a minha irmã que está ali, a minha irmã, viu? Que tem gente que está pensando que é minha esposa, mas não é minha irmã. As duas alianças estão aqui e vão permanecer aqui com a graça de Deus. Mas então, tem muito livro bom aí, e eu vou trazer mais ainda, porque não é? São muitos livros. Mas essa é a minha igreja. Calma, calma, calma. Eu não quero chorar. Não sei se vocês estão lembrados dessa palavra. Eu não quero chorar. Mas eu sou da igreja, a igrejinha de madeira. Não sei se a Lídia estava lá, mas acho que não estava, né? Na igreja de madeira, estava lá. Então eu e a Lídia, nós somos testemunha de 80 e poucos anos dessa igreja. E eu fico contente de estar aqui. A Neuza falava assim, eu quero, veja bem, a Neuza fala assim, eu quero ser enterrada em Sertanópolis. Então meu lugarzinho está lá também. E eu quero agradecer a vida dos irmãos, essa igreja que nós ajudamos a plantar, que está aqui até hoje. E se ela está aqui até hoje, foi porque vocês colaboraram, que vocês estiveram, que vocês levantaram o bastão e conseguiram caminhar até aqui. Essa é a minha palavra para esse dia de hoje. Muito obrigado, irmãos, aqueles que não me conhecem, mas o Walter Lan é muito conhecido aqui na igreja. Fui presidente da Câmara, fui vereador, presidente da Câmara, Rotary Club, piscina, livraria, tipografia, posto de gasolina, Itaipu. Olha, Deus me agraciou muito, 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 muito. Se os irmãos me permitirem só mais uma palavrinha. Eu participei de um culto de um pastor com quase 100 anos. E esse pastor disse assim, contou muitos milagres. E quando ele estava voltando, isso é relato dele, quando ele estava voltando, um outro pastor da igreja Assembleia virou para ele e falou assim, o Sotero, o nome dele é Sotero, não sei se, eu acho que ainda está vivo o Sotero. Você está falando tanto do poder da oração, e você está andando nesse carrinho velho aí, por que você não pede para Deus um carrinho? Ele falou, pois eu vou pedir. Eu vou pedir, e não vou pedir carro 0 quilômetro, porque é muita petulância. Mas eu vou pedir um carro seminovo. Outra coisa, vou querer o carro vermelho, para não dizerem que... Quando ele começou a falar assim, misericórdia, o que vai acontecer aí? Tá certo, pastor? Seminovo, vermelho, e até o Natal eu quero esse carro. Mas como é que eu vou dar esse testemunho? Não é fácil não, né? O pastor fala assim, vou. E os dias foram chegando, e de repente veio um telefonema de Santa Cruz do Monte Castelo, para ele fazer um culto lá. Ele falou, vou buscar meu carro. E chegou lá, o carro estava lá. Como é que eu conto essa história? Mas daí eu comecei a pensar o seguinte, eu não pedi para Deus carro, eu tenho 2. Eu não pedi para Deus casa, eu tenho 2. Na época eu não pedi fazenda, eu tenho 2. Deus foi muito misericordioso comigo. Mas eu me lembro que quando eu fui namorar a Neuza, eu tinha levado fora da namorada. Eu falei, agora eu preciso de outra namorada. Mas essa namorada tem que ser da igreja. Porque se ela não for da igreja, eu vou acabar me afastando. Segundo lugar, ela precisa estar estudando, porque eu tinha passado no vestibular, e eu não ia querer uma namorada que falasse, nós vai, não que eu seja contra isso,
nós fumamos, né? Mas uma namorada que esteja namorando, que esteja estudando. E eu vim na igreja pela primeira vez na minha vida, eu entrei na igrejinha de madeira, com a minha namorada, com a minha noiva, e a minha noiva veio cumprimentar a Neuza, porque tinham sido colegas, e a Neuza me cumprimentou. Eu olhei assim, menina simpática, mas o meu amor estava do outro lado, e de repente eu tomo fora. Eu chorei 3 dias. Depois dos 3 dias, eu falei, bom, nada como um novo amor, para curar o velho amor. Mas eu não conheço ninguém. Aí eu lembrei do quem? Daquela menina que eu encontrei na igrejinha de madeira. Procurei saber quem era, e aí me disseram, é a Neuza, irmã do Genésio. E o Genésio eu conhecia. Então eu disse ao Zito era o nome dele, Zito, procure saber se ela não tem namorado, primeiro. Segundo, se ela está estudando, né? Então o Zito foi atrás, voltou e falou assim, não tem namorado e está estudando. Então eu dei o recado. Então daqui 10 dias eu vou para o Mato Grosso, daqui 10 dias eu vou voltar e vou namorar ela. E eu vim, eu namorei e eu casei. Porque o nosso amor começou aonde? Na igrejinha de madeira. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, irmão. Aleluia, que lindo testemunho, que história bonita. Resumidamente, a vontade de ouvir mais histórias, não é? Mas teremos oportunidade. Aliás, vamos aproveitar essa oportunidade. Vocês não conhecem ainda o seu Walter Lan, olha que linda história, não é? Tem muita coisa para compartilhar, não é verdade? Queridos, que o nosso coração, permitindo o Senhor, que vivamos tantos anos que o Senhor nos reserve, mas que possamos chegar com a boa idade, saudável e com a mesma paixão, dizendo, essa é a minha igreja. Essa é a igreja que eu amo. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor, meus irmãos. Isso impactou demais. É a igreja que eu amo. Muito obrigado, viu, meu precioso irmão Walter Lan. Vamos orar, queridos. Receba a bênção do Senhor. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos reservou. Desde a comunhão, a palavra, o louvor, tudo para a glória de Ti. E agora, Senhor, ouvindo a história do nosso irmão que tem um amor pela igreja, amor por essa casa, amor, ó Deus, poucos saberão o que é a igrejinha de madeira, que o Senhor começou ali uma grande obra. E hoje, Pai, nós queremos reconhecer isso, que o Senhor moveu coisas tremendas, o Senhor fez milagres, de onde começou e onde está hoje. Mas nós queremos crer, Deus, o Senhor tem muito mais ainda de fazer, porque o Senhor, o dono da igreja, o Senhor que sustenta, e queremos Te dar graças e louvores a Ti por tudo, Pai. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, continue sobre a Tua vida, sobre a igreja do Senhor hoje, e assim seja para sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.